E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal, iniciando aqui mais uma videoaula sobre programação no SQL Server. Nessa videoaula de hoje, vou estar falando para vocês de um recurso muito interessante no SQL Server, que é o Linked Server. Primeiramente, pessoal, falar para vocês um pouco o que é o Linked Server. O Linked Server no SQL Server é um recurso que permite a gente fazer a comunicação entre uma, duas ou mais instâncias do SQL Server de uma maneira transparente. O que seria isso melhor explicando? Uma instância no SQL Server, ela indica uma instalação do SQL Server. Por exemplo, eu posso ter numa mesma máquina, no mesmo hardware, mais de uma instância do SQL Server. Então, são servidores que têm sua própria instalação, suas próprias configurações, seus próprios recursos, e nisso, o Linked Server ele vai fazer para a gente a comunicação entre essas duas ou mais instâncias, como se fosse uma única conexão. Eu vou abrir aqui para vocês um exemplo, mais a parte visual, para vocês terem essa ideia do que seria essa questão de múltiplas instâncias e também como que o Linked Server entra em ação para poder fazer a união entre essas instâncias. Então aqui, por exemplo, é um funcionamento do Linked Server. Eu tenho aqui a primeira instância, a instância 01, ela está nomeada como Jonathan PC e possui também este endereço IP aqui, caso essa instância seja acessível pela rede. Uma instância, praticamente uma instalação do SQL Server, tá bom? Então, por exemplo, quando a gente começou as videoaulas aqui no canal, foi feita a instalação do SQL Server numa máquina. Isso significa uma instância do SQL Server. Tá bom? Nessa mesma máquina que eu venho fazer essas videoaulas aqui, eu também fiz a instalação de uma segunda instância. Ela possui, vamos dizer assim, né, identificadores diferentes da outra instância para não gerar conflito. Então, ela possui, no momento de fazer a conexão a essa instância pelo Manage Studio, ela tem um nome específico ou também um endereço IP em específico. Então, aqui na mesma máquina, compartilhando o mesmo hardware, eu tenho aqui a instância 02. Ela está nomeada como Jonathan-PC/SQL_servidor2. Se vocês notarem, ela tem a diferenciação do nome da primeira instância, comparando com a primeira instância. E também, caso esse acesso seja feito via rede, então uma outra máquina na mesma rede local vai acessar essa instância que está instalada em outra máquina. Então, o acesso aí já não seria via nome, o acesso seria via endereço IP. E então, a gente tem as possibilidades do Linked Server fazer a comunicação entre essas duas instâncias. Então, numa mesma consulta, num único código, eu vou poder consultar dados que estão configurados em uma outra instância diferente daquela que eu estou conectado. Esse cenário que eu estou mostrando para vocês aqui é um cenário de instâncias instaladas numa mesma máquina compartilhada no mesmo hardware. Porém, também eu posso ter instâncias em máquinas diferentes, em servidores diferentes. Mesmo assim, o Linked Server consegue entrar em ação. Então, são máquinas com suas instalações do SQL Server que estão no mesmo local físico, porém em máquinas de hardware diferente, tá bom? Eu também tenho a possibilidade de fazer a conexão do Linked Server com servidores que não estão no mesmo local, estão em locais fisicamente diferentes. Mas, mesmo assim, é possível utilizar essa comunicação do Linked Server. Aí, essa comunicação vai ser feita através da internet e não mais via rede local. Beleza? Então aqui é a explicação, um pouco mais a parte visual, o cenário que está configurado aqui na minha máquina para a gente estar fazendo o uso do Linked Server. Duas instâncias são instalações diferentes do SQL Server, tá bom? Com suas próprias configurações, seus próprios bancos de dados. Um exemplo que eu posso dar para vocês aqui. Vamos pensar em um sistema. Então, o sistema a gente tem o banco de dados que vai guardar as informações, seja a regra de negócio, caso for feita via procedure e etc. Eu posso ter um cenário onde eu tenho uma instância, sendo a instância de produção, que é o banco de dados onde vão ser acessíveis pelos clientes. Eu posso ter a instância de desenvolvimento, que é onde ali vai ser feito testes, novas implementações, sem interferir na instância de produção. Eu também poderia ter a instância de homologação, que seria então a instância ali do ambiente de testes, vamos dizer assim. Então, dessa maneira, eu consigo separar os meus bancos de dados em diferentes instâncias para acabar que uma não interfira no funcionamento da outra.
esse é um exemplo prático que eu posso dar para vocês sobre múltiplas instâncias em servidores, beleza? Então, tendo esse entendimento aqui, visto um pouco mais numa parte visual, tá bom? Sobre múltiplas instâncias e linked server. Então, agora a gente consegue ir lá para o Manage Studio para a gente ver na prática como que é este funcionamento. No Manage Studio, eu vou mostrar para vocês a parte das conexões nas duas instâncias e também a gente vai fazer a criação do linked server, criação de tabelas e fazer o acesso entre diferentes instâncias via linked server, tá ok? Então aqui eu vou fazer uma conexão, tá bom? Das minhas instâncias. No momento aqui que eu seleciono o nome do servidor, aqui vocês podem ver que aparece aqui para a gente 2 servidores diferentes. Só que eu vou fazer aqui diferente. Eu vou apagar esses aqui, tá bom? E vou clicar aqui em procurar mais. Nessa parte aqui de procurar mais, faço o Manage Studio fazer a busca, procura de servidores locais que estão nessa própria máquina que eu estou fazendo acesso ou servidores via rede. Como eu não tenho servidores aqui via rede, eu vou fazer a pesquisa aqui em servidores locais. Então aqui em mecanismo de banco de dados, vou clicar no maisinho aqui para expandir. Então aqui ele está me listando quais servidores locais eu tenho disponíveis para acesso. Cada um desses servidores aqui, a gente pode identificar ele também como instância, tá bom? Então aqui é a minha instância principal, que é a que eu já venho trabalhando aqui na gravação dessas videoaulas anteriores que já foram feitas aqui no canal. E eu também fiz a instalação de uma nova instância. Essa instalação basicamente é como se fosse uma instalação comum. Porém, no momento de definir o nome da instância, o próprio instalador já vai identificar que existem uma ou mais instâncias instaladas e, nesse caso, vai necessitar que a gente dê um nome diferenciado para essa instância. Então, a partir daí, ela tem suas próprias configurações. Eu poderia ter instância com versões diferentes de SQL Server sem problema algum. Então, aqui eu tenho Jonathan PC, que seria, vamos dizer assim, nossa instância aqui principal, e a instância secundária, Jonathan PC barra SQL Servidor 2. Não tem limites de instâncias para serem instaladas do SQL Server. O que vai limitar, nesse caso, seria o meu hardware. Por quê? As instâncias elas vão compartilhar o mesmo hardware, o mesmo CPU, a mesma memória, os mesmos discos. Então, nesse caso de instalar várias instâncias, quem for fazer essa instalação tem que estar ciente dos recursos disponíveis, tá bom? Para que, vamos dizer assim, né, não haja sobrecarga em questão de uso de hardware aí. Então, eu vou conectar na minha instância principal aqui, a Jonathan PC. Vou clicar aqui em conectar. Ok. Fiz aqui a conexão. Vou conectar aqui novamente somente para aparecer aqui as opções aqui na lateral esquerda. Então aqui a gente tem os bancos de dados, eu vou expandir aqui, então vocês podem ver. Aqui está configurado com o banco de dados despesas, projetos, que é o que a gente já trabalhou nessa sequência de videoaulas. E eu também tenho aqui outro banco de dados chamado Traces. Vou conectar aqui na minha instância secundária para vocês verem as configurações que ela possui. Vou conectar, ok. Então, na instância secundária, eu já não tenho nenhum banco de dados definido, não. É uma instância praticamente limpa. Eu só fiz a instalação e vou começar a utilizar ela a partir de agora, para a gente estar fazendo aqui os testes, tá bom? Então, antes de fato da gente começar a iniciar ali com configuração do linked server, o que eu vou fazer? Eu vou estar criando novos bancos de dados nas duas instâncias, para que nesses bancos de dados vou fazer a criação de algumas tabelas e via linked server eu vou acessar tabelas de um servidor em outro servidor, para vocês verem na prática aí o uso do linked server. Então aqui, na instância principal, eu vou criar aqui um novo banco de dados. Vou aqui fazer uma nova consulta, create database comercial. Então, aqui fiz a criação do meu banco de dados. Se eu vier aqui e recarregar, comercial. E aqui também, na outra instância, vou fazer a nova consulta. Vou create database. Eu vou colocar aqui, ó, financeiro. Vou criar banco de dados diferentes. Financeiro. Então, se eu vier aqui e recarregar, aqui, ó, financeiro, os bancos de dados foram criados com sucesso. E para cada um desses bancos de dados, eu vou estar criando aqui tabelas diferentes, tá bom? Então, primeiramente, na parte do comercial, eu vou estar criando a tabela de vendas. A tabela de vendas, uma tabela simples. Vou abrir aqui uma nova guia.
Então aqui eu vou trocar de instância, vou conectar na instância principal, conectei. Vou selecionar aqui o banco de dados comercial e vou criar aqui a tabela de vendas. A tabela de vendas possui a coluna PK, chave primária, autoincremento de 1 em 1, tá bom? Produto, um varchar 100, quantidade, int, preço, um numeric e a data de venda, date. Vou aqui fazer a criação da tabela. Tabela criada, se eu vier aqui em comercial, tabelas e expandir, tabela de vendas, ok? E agora, na tabela de vendas, eu vou estar inserindo algumas informações aqui. Deixa eu trocar aqui de servidor. Vamos lá para o principal. Vamos selecionar aqui comercial. E aqui eu vou fazer insert na tabela de vendas uma quantidade de 250 registros. Isso para a gente brincar na prática, vamos dizer assim, com o Linked Server. Fiz aqui o insert de todos esses registros. Posso fechar aqui agora. Agora eu vou estar fazendo a criação da tabela de compras no meu servidor na instância número 2, secundária, no banco de dados financeiro. Então, o financeiro agora vai receber a tabela de compras. Vou aqui fazer a criação. Se eu vier aqui, ó, banco de dados financeiro, e expandir a parte das tabelas, agora eu tenho aqui tabela de compras. E também nessa tabela, eu vou estar fazendo o insert de várias linhas aqui de registros. Também 250 registros. Registros inseridos com sucesso. Vamos fazer select só para a gente estar testando e conferindo os dados aqui. Select all from compras. Então aqui eu tenho os meus registros, tá bom? Vou trocar de servidor novamente. Vou lá para o servidor principal. Vou selecionar a tabela de comercial e vou estar fazendo select na tabela de vendas. Então aqui também 250 registros inserts feitos com sucesso. Agora então vou mostrar para vocês como que funciona a criação do Linked Server. Então aqui eu vou selecionar a minha instância principal e vou estar fazendo uma nova consulta a ela. Vou abrir aqui um código que vai explicar como que é feito a criação do Linked Server. Então aqui a gente tem uma procedure interna do próprio SQL Server, tá bom? Que é a ASP add Linked Server. Ela vai ter 4 parâmetros diferentes. Então, para cada parâmetro, é uma informação que a gente vai estar passando. Para o parâmetro @server, ele define o nome do Linked Server que será utilizado para identificar a conexão. Então, no momento de eu definir uma query, seja um select, um update, um delete, o que for, via Linked Server, primeiramente eu vou ter que estar passando a identificação do meu Linked Server, que aí por trás o SQL Server vai saber em que máquina ele vai se conectar. Se ele vai se conectar em outra mesma instância na mesma máquina, se vai ser em uma instância instalada numa máquina diferente, ou se vai ser uma instância que vai ser conectada em um servidor que esteja em outro local via internet, vamos dizer assim. Então, esse nome do Linked Server vai fazer para a gente essa identificação. Depois eu tenho aqui o Server Product, no caso, que seria o tipo de servidor que será feita a conexão com o SQL Server. Que no nosso caso é o próprio SQL Server para SQL Server. São instâncias de SQL Server. E que nesse caso ela pode ser deixada vazia. Porém, o Linked Server também tem compatibilidade com outros tipos de banco de dados. Eu poderia conectar SQL Server com MySQL, com Oracle e assim por diante, tá bom? Também temos essa possibilidade. Aqui temos o Provider, que seria o provedor de acesso que vai ser utilizado na comunicação com o Linked Server. Aqui a gente vai utilizar padrão o SQL NCLI, que é o SQL Native Client. Isso aqui é padrão, não vai mudar não. Ele poderia mudar caso a gente fosse fazer a conexão com outros tipos de bancos de dados, outros tipos de servidores. E o data source aqui seria o nome ou o IP do servidor remoto que a gente vai estar conectando. Nesse caso, como a gente vai fazer a conexão em outra instância na mesma máquina, nós vamos utilizar o quê? O nome do servidor, tá bom? Que é o mesmo nome que a gente conecta no Manager Studio. Caso a gente fosse fazer o acesso a um servidor remoto que estivesse na rede local interna, vamos dizer assim, né? Compartilhando o mesmo espaço físico, a gente utilizaria o IP local do servidor. Se caso fosse fazer a conexão com um servidor que esteja fisicamente em outro local, aí a gente utilizaria um IP externo
tá bom? Que encontre este servidor via internet, tá ok? Então, nesse caso, a gente vai utilizar o próprio nome do servidor. Então, agora vamos começar, então, a definir esses parâmetros. Como eu estou conectado aqui, ó, no servidor principal, Jonathan PC, então eu vou ter que passar o nome do servidor secundário, que é o Jonathan PC2, vamos dizer assim. Então, aqui vai ser, vou colocar ls de linked server, vou colocar aqui underline servidor 02. Então, eu vou estar fazendo a comunicação do servidor principal, Jonathan PC, para o servidor número 2, que seria a instância secundária que foi instalada nessa máquina aqui. SRV Product vazio, Provider padrão, e aqui seria o nome do servidor remoto. Qual que é o nome que eu vou colocar? Seria este nome aqui, ó. Jonathan PC /SQL underline servidor 2. Então, eu posso copiar aqui e posso fazer aqui colar, tá bom? E se a gente for verificar aqui no pesquisador de objetos, qual que é o local onde fica a identificação dos nossos linked server? Eles vão estar aqui, ó, objetos de servidor, servidores vinculados. Como eu não tenho nenhum servidor de linked server criado, aqui na parte de servidores vinculados está vazia. Porém, no momento então que eu fizer a execução desse código aqui, onde cria o linked server, vai aparecer aqui para a gente a nova opção. Vamos fazer o teste, vou clicar aqui F5, comandos concluídos com êxito. Vou clicar aqui, ó, servidores vinculados, vou recarregar. Aqui já apareceu, ó, ls servidor 2. Então eu posso até testar a comunicação. Será que o servidor principal já está comunicando corretamente com o servidor remoto, que seria o servidor 2? Vamos testar. Botão direito, testar conexão. A conexão de teste com o servidor vinculado, bem sucedida, funcionou perfeitamente. Agora vamos fazer o inverso, vamos criar um linked server do servidor secundário para ele conectar com o servidor principal. Para esse funcionamento acontecer, é obrigatório o linked server estar criado nos dois servidores? Não é obrigatório. Eu posso ter, por exemplo, um cenário que somente um servidor se comunique com os outros, e não ao contrário. Esses outros servidores não iriam se comunicar com o servidor principal. Como que eu defino isso, então? Eu faço a criação dos linked server no servidor principal para ele acessar os outros. E nos outros servidores, eu não faço a criação do linked server. Nesse caso, então, somente um servidor vai ter acesso aos outros servidores via linked server, tá bom? Não é obrigatório todos os servidores ali que estão envolvidos nessa prática terem a criação do linked server para comunicar todos entre todos, tá bom? Isso não é necessário. Então, aqui agora, vou trocar aqui de conexão. Vou conectar no meu servidor secundário aqui, ó. Vou clicar em conectar. E qual que vai ser a diferença aqui? Vai ser a diferença tanto no nome, que agora o servidor secundário vai se comunicar com o servidor principal. Então, vou colocar aqui, ó, o nome do meu linked server de identificação agora vai ser ls servidor 01. E qual que é o nome da minha máquina, da minha instância? É somente Jonathan PC. Então, eu posso apagar aqui. Vou dar F5, comandos concluídos com êxito. Se eu vier aqui agora no meu pesquisador de objetos, vamos lá na parte de objetos servidor, servidores vinculados, e já apareceu para a gente, ó, ls servidor 1. Será que a comunicação está funcionando corretamente? Botão direito, testar conexão, conexão de teste com servidor vinculado, bem sucedida. Então aqui, a comunicação já funcionou perfeitamente. Então agora a gente já pode partir para a prática, para a gente ver como que é o funcionamento do linked server, como que a gente vai escrever a sintaxe, né, da query que a gente quer executar e assim por diante. Vou fechar aqui essas janelas para a gente já começar a fazer a conexão. Aqui então, eu estou conectado na minha instância principal, Jonathan PC. Eu posso então fazer uma consulta no banco de dados que se encontra lá na minha instância secundária. Que nesse caso seria o banco de dados financeiro. Só para vocês verem aqui, ó, se eu vier aqui e tentar fazer select all from financeiro, olha o que vai acontecer. Invalid object name financeiro, porque não existe a tabela financeira na minha instância principal. Essa tabela ela se encontra na instância secundária. Então, qual que é a sintaxe que eu vou fazer para fazer esse select na tabela financeiro da instância secundária? Eu vou fazer aqui o seguinte, select all from o nome da instância configurada no linked server, ls servidor 02. Aqui eu vou passar qual que é o banco de dados que eu quero conectar, que é o financeiro. Ok? Aqui eu vou passar
qual que seria o esquema do meu banco de dados que eu quero encontrar os meus objetos. O que seria o esquema? Um esquema no SQL Server, ele representa o dono do banco de dados, o dono dos objetos que a gente fez a criação no banco de dados. Seria dono das procedures, dono das funções, das tabelas, das triggers e etc. Por padrão, o esquema que já vem configurado no SQL Server é o padrão DBO, é o esquema DBO. Vou exemplificar para vocês aqui. Se a gente vier aqui, por exemplo, banco de dados, vou colocar aqui, despesas, em tabelas. Aqui vocês podem notar que, antes de todas as tabelas, eu tenho aqui escrito DBO. Tá bom? Então, isso aqui significa o esquema. Eu poderia, no momento de criação das tabelas, definir um esquema diferente também. Então, por exemplo, em uma determinada situação, eu tenho ali um setor de uma empresa, setor de vendas, setor de comercial, setor de financeiro, e assim por diante. Então, eu poderia estar criando um esquema para cada um desses setores dessa empresa, e dentro de cada esquema eu poderia ter ali as mesmas tabelas, tá bom? Porém, a gente vai ter as mesmas tabelas separadas em esquemas diferentes, em donos diferentes. Então, no momento de fazer um select, se eu quero pegar, por exemplo, uma tabela de vendas que se encontra no esquema financeiro, aí eu passaria select all from financeiro ponto vendas. Aí, dessa forma, que é um pouco de uma breve explicação sobre como que funciona o esquema. Então, aqui, no Select do Linked Server, eu teria que passar também o meu esquema, que é o DBO, que é o esquema padrão das nossas tabelas no momento de criação no SQL Server. Depois de ter, então, selecionado aqui qual que seria o esquema que eu quero estar utilizando, eu vou ter que repassar, então, o nome da tabela que eu quero fazer o acesso, tá bom? Então, aqui, dbo.compras. Se nós verificarmos aqui um pouco, né, do padrão de sintaxe que a gente pode observar até aqui, através do pesquisador de objetos, tá bom? Essa sequência que a gente está selecionando aqui em cima. Por exemplo, vou fazer o select referenciando o linked server, que é o LS02, vou passar qual que é a tabela que eu quero acessar, que é financeiro, tabela financeiro. Vou passar qual que é o esquema que eu quero acessar, que é o esquema DBO, e eu quero passar qual que seria a tabela que eu também quero acessar, que é a tabela de compras. Esta é a sintaxe que a gente vai estar utilizando no momento de fazer a conexão com o Linked Server. Então, aqui eu tenho o nome do Linked Server, tá bom? Nosso servidor remoto, a tabela, o esquema e qual o objeto que a gente vai estar acessando, que nesse caso seria a tabela compras. Vamos aqui então estar testando, vou dar F5, olha aqui para vocês verem. Já tenho aqui o resultado do meu select. Então, esses registros aqui existem lá no meu servidor 02, porém, através do servidor 01, eu estou fazendo a listagem desses dados. Então, eu posso fazer qualquer coisa como se fosse local. Eu poderia fazer um insert nessa tabela, eu poderia fazer um delete, um update e assim por diante. Então, vamos estar testando então a questão de fazer insert. Eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou conectar na minha instância secundária, vou conectar no banco de dados financeiro, vou fazer um select na minha tabela, tabela de compras. Select all from compras, order by pk desk, para a gente estar pegando o último registro que a gente tem, tá bom? Ordenando, né? Do último para o primeiro. Então, aqui eu tenho 250 registros, pk 250. Vou fazer um insert via linked server e depois a gente vai fazer aqui o select novamente para a gente conferir se a informação foi inserida com sucesso. Então, aqui, insert, vou passar aqui o meu linked server. Tenho que passar aqui agora as colunas produto, quantidade, preço, data compra. Produto, quantidade, outra coluna, preço, data compra. Preço, data compra. Então, vou fazer select. Ok. No produto, eu vou colocar aqui, qual que seria o padrão aqui das minhas linhas? Os produtos aqui seriam, vamos dizer assim, algumas marcas de produtos eletrônicos, tá bom? Então aqui, por exemplo, vou colocar aqui Apple.
Ok. Apple, quantidade, vou colocar 20. Preço, vou colocar aqui 2.500. E qual que seria a data compra? Então, o padrão de date, tá bom? Vou colocar aqui, ó, 2025, 02, 0201. Ok, vamos ver se vai funcionar. Inserir uma linha afetada. Agora eu já estou conectado na minha instância secundária, onde se encontra o banco de dados financeiro e onde se encontra a tabela compras. Vamos ver se funcionou. Select, aqui, ó, do produto 251, PK, né? Produto Apple, quantidade 20, preço 2.500, data da compra 2025, 0201, tá vendo? Então, funcionou perfeitamente. Então, aqui a gente fez tanto o select quanto o insert. E se eu quiser fazer um delete? Delete, LS do 2 financeiro compras, where PK é igual a 251. Vamos testar. Excluído. Vamos fazer o select. Registro não mais existe. Vamos fazer agora um update. Update. Set. Vou alterar aqui esse último registro aqui, ó. Samsung, eu vou passar para quantidade. Set. Quantidade recebe 60. Where PK é igual a 250. Vamos estar testando. Uma linha afetada. E aqui agora vamos fazer o select novo. Então, de 23 tem que passar para 60. Executando 60. Tá vendo? Funcionou perfeitamente também. Então, vocês viram select, update, delete e insert, tá bom? Mesma coisa que a gente faria ali em um servidor com acesso local, tá vendo? No mesmo servidor. Eu estou fazendo uma manipulação em outro servidor de uma forma muito fácil, somente adicionando aqui basicamente o nome do meu linked server que eu quero fazer a conexão no meu servidor remoto. Isso é muito interessante também, vou dar um exemplo para vocês, em questão de um sistema que ele precisa se comunicar com instâncias diferentes. Se a gente não fosse utilizar o recurso do linked server, por exemplo, o que teria que acontecer? Eu teria que abrir uma conexão em um servidor meu, fazer a consulta, tratar os dados e retornar os dados, fechar a conexão. Depois eu teria que abrir uma outra conexão em um outro servidor, pegar os dados que eu quero, manipular os dados que eu quero, retornar esses dados e fechar a conexão. Se isso envolvesse um terceiro servidor, eu teria que fazer também o processo novamente. Abro a conexão, pego meus dados, manipulo os dados que eu preciso, retorno os meus dados, fecho a conexão. Agora, via Linked Server, em uma só conexão que eu abro a conexão, conecto nos servidores que eu preciso via Linked Server, trato os dados, retorno os dados para quem chamou para quem abriu aquela conexão e fecha a conexão, tá vendo? Pronto. Eu evitei de fazer 3 conexões exemplificadas no cenário anterior para somente fazer uma conexão, tratar os dados da maneira que eu preciso ali via Linked Server e pronto, acabou, tá vendo? Ficou muito mais simples o uso, tá bom? Isso dando um exemplo prático, vamos dizer assim, né, de uso do Linked Server através de uma aplicação. Agora vamos fazer o contrário. Vamos conectar no servidor secundário, nova consulta, e vamos fazer o uso do Linked Server pegando informações lá da minha instância principal, Jonathan PC aqui, ok? Então vamos lá. Select all from ls servidor 01. Ponto. Qual que é a tabela que a gente criou? Comercial. .dbo. Vendas. F5. Ó, retornos foram feitos com sucesso. E se eu tenho aqui outros bancos de dados, como que funciona para a gente estar fazendo a comunicação com essas tabelas? Mesma coisa, porém somente referenciando bancos diferentes e tabelas diferentes. Select all from ls servidor 01. Faltou um underline aqui. Ponto. Projetos.ceps. Será que vai retornar alguma coisa? Vamos estar testando. Opa, aqui, esqueci aqui do esquema. Ó. .dbo.ceps. Executando aqui, vocês podem ver, fez o select na tabela de ceps aqui com sucesso. Tá bom? Retornou aqui para a gente, vamos ver quantas linhas.
1.017.000 linhas. Podemos selecionar aqui outras tabelas também. Vamos colocar aqui, ó, despesas. Será que vai retornar alguma coisa? Despesas. Não retornou nada, a tabela está vazia, porém o select funcionou corretamente. Usuários. Aqui, ó, que já retornou para a gente registro da tabela de usuários. Tudo isso via linked server, tá bom? Muito interessante, né, pessoal? E agora, o que a gente vai estar fazendo? A gente fez aqui, então, criação do linked server, fizemos consultas entre um servidor e outro, ok? Só que agora a gente vai estar fazendo consultas, fazendo a interligação entre dados de um servidor e dados de outro servidor, tá bom? Então, a gente vai criar aqui algumas carries que vão fazer a união ali, né, o relacionamento de dados de uma tabela com dados de outra tabela. Aqui na minha instância secundária, select all from, vou selecionar aqui financeiro, e aqui eu tenho a tabela de compras, select all from compras, e na minha instância principal eu tenho a tabela de vendas. Vou conectar lá, vou selecionar aqui comercial, vendas. Ok. Então agora eu vou fazer o relacionamento entre registros da tabela de vendas e registros da tabela de compras. Isso em cada instância, tá bom? Vou fazer aqui o seguinte, vou colocar aqui na lateral. Então vamos lá. Então vamos interligar registro de compras com registro de vendas. Vou fazer aqui, ó. Aqui eu estou conectado na minha instância principal, que é a Jonathan PC. Select all from vendas. Ok, os registros estão aqui. Então vamos fazer um join com a tabela de compras lá da minha instância secundária. Então, fazendo o join aqui, eu vou ter que colocar aqui o alias. Então, v join ls underline servidor 02.financeiro.dbo.compras C. Então, da mesma forma que se a gente fosse fazer um select somente em tabelas do meu servidor local, joinando elas nesse caso, como eu tenho que passar aqui o alias para cada uma, para a gente criar ali a interligação entre uma ou outra, a mesma coisa eu faço aqui quando eu estou referenciando o linked server. On C ponto. Qual que vai ser a minha ligação entre os registros? Nesse caso aqui, eu vou estar fazendo a ligação via produto. Então, mesmo os produtos que eu tenho aqui numa tabela de vendas, eu também tenho os produtos aqui na tabela de compras. É claro que as linhas dos registros não vão bater. Então, eu vou ter que criar ainda outra condição para que eu faça, vamos dizer assim, né, um filtro ali das minhas linhas. Então, C.produto é igual a V.produto. Então, aqui eu liguei os registros da tabela de vendas da minha instância principal. Vou até colocar aqui, ó. Instância 01. Nesse caso aqui é a instância 02. Eu não preciso nem identificar aqui não, porque aqui já está claro que é a instância número 2. Então, aqui eu vou fazer where data venda. Então, aqui eu vou pegar somente os mesmos registros que se encontram em uma data específica de venda e também em uma data de compra específica. Vou colocar aqui, ó, 2025-0101. End. Então, a data venda é do C. Data venda aqui é do V. V.datavenda é igual aqui end C.data compra é igual 2025-0101. Nesse cenário que a gente vai ter aqui, eu vou estar demonstrando para vocês a quantidade de compra que a gente teve, a quantidade de venda que a gente teve de um determinado produto em um determinado dia. E também está definido para a gente qual foi o lucro que obtivemos entre essa venda e dentre essa compra. Antes mesmo de executar essa carry aqui em cima, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer alguns selects separados
nas tabelas de vendas, nas tabelas de compras, para a gente ver o resultado de cada produto que a gente obteve e depois fazer a comparação de fato com este select aqui envolvendo o linked server, tá ok? Então aqui, vou fazer aqui o seguinte, select all from vendas, where data venda é igual 2025-0101. Então, se eu verificar aqui, essas foram as vendas que eu obtive nessa data aqui em específico. Só que aqui eu vou fazer o seguinte, vamos ver aqui, fazendo o cálculo dentre a quantidade com o preço de venda de cada produto. Então, vou fazer aqui, select, produto, vou fazer aqui o cálculo da quantidade vezes o preço de cada produto, que vai me retornar o total venda. Vamos selecionar aqui. Então, aqui, olha, de determinado produto, Maxon foi 5.050, da Samsung 58.599, Sony, Micromax e assim por diante. A mesma coisa eu vou estar fazendo aqui na minha tabela de compras. Então, que eu vou estar abrindo nova consulta. Vou selecionar aqui o meu servidor secundário, banco de dados financeiro. Vou fazer a mesma coisa, porém agora com compras. Data, compra. Então, nesse mesmo dia aqui, compras eu obtive através desses produtos aqui, tá bom? Então, agora eu vou pegar alguns produtos que estão na tabela de vendas e os mesmos produtos que estão na tabela de compras e fazer um cálculo aqui do resultado de lucro que a gente obteve para depois poder comparar com o select aqui, fazendo o join de uma tabela com a outra e compararmos também se os resultados seriam os mesmos obtidos caso fizéssemos a consultas em tabelas separadas, tá bom? Então, vamos fazer aqui um order by produto, só para ficar mais fácil de identificá-los, e aqui também um order by produto. Então, eu tenho Alcatel nos dois aqui. Então, total compra foi total de compra. Nesse caso aqui, o total de compra do Alcatel foi este valor aqui. Outro que eu tenho na mesma tabela seria o da Samsung. Então, aqui. Samsung foi esse valor. Deixa eu pegar aqui outro. Sony também tem aqui na mesma tabela. Sony foi esse valor. Então, o que eu tenho? Alcatel, total, venda. Deixa eu colocar um comentário somente para não atrapalhar as outras carries aqui. Vou colocar um comentário em bloco. Então, total de venda. Alcatel foi esse aqui. Este valor. O outro foi a Samsung. Este valor. E o outro foi a Sony. Pode até ter mais outros exemplos aqui, mas vou usar somente esses três aqui, só para ser rápido e prático. Ok. Então agora, qual que seria o nosso cálculo de lucro? O nosso cálculo de lucro vai ser o preço da venda menos o preço da compra. Então, lucro, se a gente for ver aqui, lucro seria venda menos a compra. Então, do Alcatel, eu vou ter este valor aqui menos este valor aqui. E vai totalizar em um valor X. Samsung, eu tenho este valor menos este valor. Sony, eu tenho este valor menos este valor aqui. Esses cálculos eu posso fazer até no próprio SQL. Select esse menos esse, que vai totalizar neste valor aqui. Samsung, eu tenho este cálculo
e Sony eu tenho este cálculo. Ok. Então, no momento que eu fizer aqui o select aqui em cima, tá bom? Na parte de vendas do produto X, eu vou, por exemplo, na parte de vendas do Alcatel, eu vou ter que ter este valor. Na parte de compras, eu vou ter que ter este valor. E o meu lucro total tem que dar este valor aqui para mim. Mesma coisa da Samsung. Parte de venda, este valor. Parte de compra, este valor. E o lucro total, este valor aqui para a gente, tá bom? Então, vamos fazer aqui o select aqui em cima. Então, vai ser select. No caso, como o produto é o mesmo nome, eu posso colocar a tabela que eu quiser. Eu vou colocar v.produto. Não há necessidade de eu colocar as duas, não, tá bom? Vamos fazer aqui o seguinte. v.produto, que vai ser aqui o total de venda que a gente teve. Total de venda, tá bom? Aqui agora, eu vou colocar o total de compra. Então, aqui eu vou ter que colocar o alias aqui, ó. Estava esquecendo. v.quantidade, v.preço. Vou deixar aqui janela maior. Aqui a parte vai ser agora na parte de compras. Total. Compra. Vai ser p.quantidade, p.preço. E aqui agora vai ser o meu lucro total, que é o quê? O total de venda menos, vou colocar aqui até embaixo, quebrando linha, e o total de compra. Então, aqui vai ser lucro total, certo? Vamos ver agora se vai bater com este resultado que a gente obteve aqui embaixo. Deixa eu jogar isso aqui fora, que não vai ser necessário mais não. Vou estar aqui fazendo select. Vamos ver aqui agora. O que aconteceu para a gente? Ah, certo, que eu coloquei p.quantidade, não é p, não é c. c.quantidade, c.quantidade, eu errei o nome do alias aqui. Vamos testar? Select. Vamos ver se deu certo, olha para vocês verem. Então eu tenho aqui o Alcatel. Alcatel, o total de venda foi 23.227,02. Aqui, ó, total de venda, 23.227,02. Qual que é o total de compra? Total de compra que obtivemos no select aqui em cima foi 49.697,81. 49.697,81. Bateu com sucesso. E qual que foi o lucro total? Que é o valor de venda menos o valor de compra. Menos 26.470,69. Menos 26.470,69. A parte da Philips. Philips a gente não colocou na nossa lista aqui, não. Philips teve total de venda 6.205. Total de compra, 3.922 e o lucro total, 2.283. Na Samsung tivemos total de venda 58.599,80. Bateu com sucesso. Total de compra, 42.226,85. Bateu com sucesso. E o lucro total, 16.372,95. Bateu certinho aqui. A Sony, mesma coisa, funcionou corretamente. Total de venda, 6.043,60. Total de compra, 2.243,59, que está aqui. E o lucro total, 3.100,01. 3.100,01. Tá vendo? Ó? Então, aqui agora, selects que anteriormente eu tinha feito em carries separadas, certo? Conectada em cada instância que aquelas tabelas faziam parte. Eu consegui fazer um select unindo dados de uma instância com dados de outra instância através do linked server. Então, este é um exemplo prático sobre a utilização do linked server. Então, recapitulando tudo que foi visto aqui nessa videoaula, vocês entenderam inicialmente qual que seria o conceito de múltiplas instâncias no SQL Server. Temos, então, as instâncias em máquinas locais compartilhando o mesmo hardware, certo? Então, instâncias instaladas no mesmo servidor, no mesmo computador, vamos dizer assim. Múltiplas instâncias instaladas em servidores diferentes, porém que estão no mesmo local, fazendo comunicação ali via rede. E também temos a possibilidade de múltiplas instâncias em servidores que estão em espaços físicos diferentes, tá bom? Vocês viram aí qual que seria a sintaxe de criação
do Linked Server, como fazer acesso a dados em diferentes instâncias, diferentes servidores, e como exemplo prático, vocês viram então como que em uma única query a gente consegue fazer a utilização de Linked Server e unir os dados que estão em instâncias diferentes, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula de hoje. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever para não perder os próximos conteúdos que vão estar disponíveis aqui no canal. Se você curtiu esse vídeo aí, deixe o seu like. Ficou alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Não deixe de deixar aqui o seu comentário, tá bom? É isso aí, pessoal. Eu vejo vocês na próxima videoaula e até breve.